Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura da IN 128, de 28 de março de 2022. Meu nome é Pedro Demarque Filho, eu sou advogado, especialista em direito previdenciário. Estou com vocês aqui nessa leitura e vamos continuar agora a partir do artigo 49. Falando aqui, vamos colocar com vocês na tela. Artigo 49, com vocês. Observado o disposto nas seções 4 e 10 desse capítulo, para fins de inclusão, alteração ou tratamento de extemporaneidade no quinis do vínculo empregatício, tanto urbano como rural, com admissão anterior à data da inclusão na carteira de trabalho e que permaneceu ativo a partir desta data, estando encerrado ou não na data da análise, a comprovação junto ao INSS far-se-á da seguinte forma. A. Para o período do vínculo, até o dia anterior à instituição da carteira de trabalho digital, o exercício da atividade poderá ser comprovada por um dos documentos em meio físicos contemporâneos previstos no artigo 48. Vem comigo aqui rapidinho, só para vocês entenderem. A gente falou aqui do primeiro, que foi quando o vínculo ele é posterior à carteira digital. O segundo, quando ele é anterior à carteira de trabalho digital. E aqui é um misto. O artigo 49 vai tratar quando for um misto. Ele for, o vínculo começou antes e termina depois da carteira, ou a análise é posterior à carteira, tá? Então a gente vai ter esse misto. O artigo 49 fala sobre isso. Então, quando ele for anterior, usa o artigo 48. É bem tranquilo, tá? Inciso 2. Para o período de vínculo a partir da data da instituição da carteira de trabalho digital, inclusive para os eventos de alteração contratual e rescisão na comprovação do exercício de atividade, deverá ser aplicado o que couber no contido do artigo 46. Tranquilo, que é o que fala da carteira digital que a gente leu aí em cima. Parágrafo 1º. Na situação prevista no inciso 1 do caput, no caso de contrato de trabalho intermitente, o documento apresentado deverá conter ou ser complementado por outro que comprove ao INSS os períodos efetivamente trabalhados durante a vigência do vínculo empregatício. Parágrafo 2º. Na situação prevista no inciso 2 do caput, no caso de contrato de trabalho intermitente, aplica-se o contido no 47. A gente já leu ali em cima, bem tranquilo. No parágrafo 3º, nós temos que, no caso do empregado cumprir somente o previsto no inciso 1 do caput, o INSS reconhecerá o período de exercício de atividade até, no máximo, a data anterior à extinção da carteira de trabalho digital. Vem aqui que essa parte é importante. Vamos lá. Se, então, você tem um vínculo que ele começa antes da carteira de trabalho digital e ele termina depois da carteira de trabalho digital. Veio a carteira de trabalho digital e daqui para frente passa a valer ela. Então, você só conseguiu juntar os documentos da parte do artigo 48, que fala da carteira dos físicos. O dali para frente você não conseguiu juntar. Ele vai valer até a data da entrada em vigor da carteira digital. Dali para frente ele não vai valer os documentos. Você não vai conseguir comprovar, mas não perde todo o período, tudo bem? Vamos lá então. Agora na tela, artigo 50. A partir da substituição da GFIP pelo E-Social, conforme o cronograma de implantação previsto em ato específico, será considerada pelo INSS a remuneração de empregado urbano ou rural, inclusive aquele com contrato de trabalho intermitente, informada pelo empregador mediante registro de evento eletrônico no E-Social. A gente não usa mais a GFIP, vai usar o E-Social daí para frente. Parágrafo 1º. Observado o disposto nas seções 4 e 10 desse capítulo, nos casos em que o empregado identificar que não consta remuneração no quinis ou que este apresenta remuneração informada pelo empregador com dado divergente da situação fática, a comprovação da efetiva remuneração junto ao INSS para fins de atualização do quinis far-se-á por 1. Contra-cheque ou recibo de pagamento emitido pelo E-Social, contemporâneo ao período que se pretende comprovar, que deverá conter, além dos dados relativos às parcelas de remunerações, a identificação do empregador e do empregado, b. competência ou período a que se refere o documento, e c. número de recibo eletrônico emitido pelo E-Social. Inciso 2º,
rol de documentos previsto no artigo 19b do RPS. Parágrafo 2º, os documentos elencados no inciso 2 devem informar convicção quanto à contemporaneidade ou período que se compreende comprovar, remuneração oferida, bem como serem contemporâneos aos fatos a serem comprovados. Então, vem comigo aqui. Se você pega aqui os documentos, apresenta os documentos, e por acaso o servidor acha que não é caso de estar ali, ele vai justificar o motivo pelo qual ele não foi convencido da contemporaneidade e vai negar os seus documentos, o seu pedido, tá bom? E você pode recorrer para a junta de recurso caso você entenda ser necessário. Vamos continuar a leitura aqui. Artigo 51. Observado o disposto nas seções 4 e 10 desse capítulo, a comprovação junto ao INSS para fins de atualização do CNIS da remuneração relativa ao vínculo do empregado urbano ou rural, inclusive aquele com contrato de trabalho intermitente, anterior à substituição da GFIP pelo E-Social, conforme cronograma de implantação previsto em ato específico, far-se-á por um dos seguintes documentos em meio físico: a ficha financeira. 2. Anotação contemporâneas acerca das alterações de remuneração constante no CP, na carteira de Previdência, ou da CTPS, carteira de Trabalho e Previdência Social, realizadas até a data da instituição da carteira de trabalho digital, que poderão ser utilizadas apenas com anuência do filiado. Ou 3. Original ou cópia autenticada da folha do livro de registro de empregados ou da ficha de registro de empregados em meio físico, contendo anotações de nome do filiado e das remunerações, acompanhada de declaração fornecida pela empresa, devidamente assinada e identificada por seu responsável, sendo que as remunerações poderão ser utilizadas apenas com a anuência do filiado. Vem aqui comigo. Você tome cuidado aqui que eu quero fazer um alerta. Se você pega uma declaração do responsável pela empresa e ele não é o sócio proprietário que está no contrato social, você vai precisar pegar a procuração dele, tá? Uma cópia dela, pelo menos, ali onde está. Se ela estiver registrada em cartório, dependendo da empresa. Se for grande, ela vai ter em cartório o registro dessa procuração. Aí você pega ela, porque senão você vai ter problema para comprovar que a pessoa que emitiu essa declaração é o responsável pela empresa. Tá bom? Vamos aqui, continuando. Artigo 52. O INSS, com base nos procedimentos e disposições previstas nessa subseção, poderá efetuar a atualização do CNIS. Olha aqui, poderá. Então, guarde que, com base no 52, o INSS poderá estar fazendo ali a atualização, tá bom? Do cadastro. Não é uma obrigação que ele deverá fazer. Eu vou parar por aqui. Eu quero só fazer um comentário com vocês de forma bem rápida aqui nesses últimos incisos. A gente tem visto o caso que você pega o seu cliente e quando você olha o cadastro dele no INSS, ele está incompleto, você precisa complementar. Isso acontece muito, ainda mais com vínculos antigos. Você precisa ter uma atenção, porque você vai sair, vai conseguir resolver a vida dele através desses artigos. Essa daqui, ela é uma lista exemplificativa, porque, como vimos ali em cima, você pode usar qualquer outros documentos que comprovem, que sejam contemporâneos e comprovem, tá? Em alguns casos de rural, por exemplo, você vai poder usar JA, justificação administrativa, você vai pedir no INSS, vai fazer o requerimento correto, a gente vai falar delas ali mais para frente, e vai conseguir comprovar, tá bom? Então, fiquem com uma atenção redobrada, tá? Principalmente na caixa, você vai sair bastante com o extrato analítico, ele vai ajudar bastante a gente, porque ele tem uma implementação muito boa pela caixa. Não esqueça de pegar o carimbo. A carteira de trabalho é essencial você ter. Se ele perdeu, já vai dar mais trabalho, porque muitas vezes nem ele vai lembrar o vínculo que não está no CNIS que você quer incluir, porque muitas vezes a gente consegue fazer essa inclusão, porque olha a carteira de trabalho, vê que ali tem um registro e no CNIS não tem esse registro, fica fácil da gente pedir a sua retificação e inclusão, tá bom? É isso. Eu espero que tenha ajudado vocês nessa leitura. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrevam no meu canal, deixem ali um comentário. Vocês já fizeram uma retificação no CNIS? Vocês já sabiam que era possível utilizar essa documentação? Já conseguiram alguma documentação? Não conseguiram? O que vocês me contam?
comenta para mim, deixa seu joinha e curte e deixa a sua notificação ligada para assim que sair vídeo novo você tá sabendo. Muito obrigado e até a próxima.